falamos que existem dois mundos e que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, Efésios 6:12, mas contra principados e potestades e dominadores neste mundo tenebroso. Quando nós pensamos na nossa vida comum, aqui o que nós vivemos, nós temos que levar em consideração que existe uma dimensão espiritual. Na verdade, nós somos espirituais. Esse corpo físico, ele é corruptível, mas o nosso ser, espírito, alma, serão eternos. E nós vamos prestar conta disso. O Salmo 3, põe o Salmo 3, não está na listinha, eu vou falando aqui, eu vou dar Desculpa, eu passei alguns versículos que eu ia lembrar, mas o Salmo 3 eu não coloquei. O Salmo 3, o Davi, ele está falando de uma situação pessoal, física. Mas ele recorre a Deus, olha como diz o Salmo. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Davi, ele estava sendo perseguido, e ele era sempre perseguido por Saul. Ele se tornou rei, mas ele não se assentou no trono durante 16 anos. Ele estava ali, naquele processo. Nós já falamos sobre o processo aqui. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ele foi questionado. De repente ele recorre de uma situação terrena para uma situação espiritual, olha lá. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, nós passamos algumas situações comuns e às vezes nós temos que recorrer para o espiritual. Existem duas graças na teologia, a graça comum e a graça especial. A graça comum, trabalho comum. A Bíblia fala para o homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso vai para o homem geral. A Bíblia, Deus ele manda chuva e o telhado do vizinho molha como nós. Isso é uma coisa comum. Só que existe a graça especial, que é você conversar com Deus, você ter uma comunicação. Eu já falei, não me lembro se foi ontem ou antes de ontem, sobre a liberação das funções espirituais. Nós temos 5 funções: a audição, tato, paladar, visão, olfato. Pedro viu o lençol voando, viu uma voz, pega, come. Só que tem pessoas que começam a se relacionar com Deus e pela falta do processo de santificação, acaba não ouvindo a voz do Senhor, acaba não entendendo os recados de Deus. Eu já falei isso aqui na igreja, eu estou recapitulando. Deus, Ele conhece a nossa vida, passado, presente e futuro. E eu não falo sobre aquilo que vai acontecer no futuro como uma regra teológica, como algumas igrejas, mas eu falo da transcendência de Deus. Tem um caminhão e um Fuca 68. Conhece, Márcio? Conhece. Sei, isso é da época. Já teve Fucão? O Hélio já. Porque o Hélio sente cheiro de gasolina no carro, ele lembra dos Fuscas dele. Aí o Fusca vai atravessar um carro do ano, na curva, e está vindo um caminhão. Deus está em cima de um monte. Ele está vendo que vai haver uma colisão ali. E Deus, ele dá o recado. Só que quem não tem percepção espiritual, não vê. Agora, o diabo, ele abençoa também na graça comum. Sim, a Bíblia fala de 2 reinos, e eu falei sobre isso. Existe o reino físico e o reino espiritual. O diabo, ele é o príncipe deste mundo, e nós somos servos do Senhor e vivemos no reino de Deus, o reino que é presente e que é futuro. Por quê? Porque Deus, ele é atemporal, não tem passado, presente e futuro para Deus. Ele conhece o que está lá na frente e já está liberado para nós bênçãos espirituais, inclusive nas regiões celestiais. Só que por que não alcançamos? Porque nós tomamos decisões erradas no presente e algumas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor. Mas tem pessoas que não é crente e tem muitas bênçãos financeiras. O diabo, ele pode te dar o carro, e Deus também. O diabo pode te dar riqueza, sim ou não? Ele é o príncipe deste mundo, ele ofereceu para Jesus, e Deus também. O diabo pode te dar namorado, namorada, marido, mulher bonita, homem bonito, Deus também. O diabo pode te dar fama,
e Deus também. Mas Deus, Ele te dá o céu, e o diabo não pode. Então aí se divide graça comum e graça especial. Nós temos que viver debaixo da graça especial de Deus, e às vezes nós não sabemos lidar com isso. Em Crônicas 29:12 diz assim: a riqueza e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Então, as riquezas e a glória, em outra versão está a riqueza e a honra, vem do Senhor. O Senhor, Ele tem tudo. Ageu 2:8 diz assim, repete comigo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus não precisa do nosso dinheiro. É uma falácia. O diabo, ele não quer que a igreja avance nessa área. E como nós estamos falando de batalha espiritual, estamos fazendo jejum de 40 dias, essa semana nós vamos falar sobre isso, para destravar. Eu falo que a provisão não é um tempo, é um lugar. Existem portas que vão se abrindo para você chegar na provisão de Deus, porque somos de um reino que tem cultura própria, tem pessoas que têm identidades comuns, tem leis. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que quando nós transgredimos a lei, pecamos, isso nos afasta de Deus. A Bíblia fala: o pecado afasta o homem de Deus. Pode baixar um pouco o meu microfone, por favor? O pecado ele afasta o homem de Deus e acaba tirando ele do propósito. Todas as vezes que nós tomamos decisões erradas, isso acaba interferindo no nosso futuro. Melhor dizendo, no futuro que Deus tem para você e que Deus tem para mim. Mas o que Deus quer nos dar é bom, repete comigo: bom, perfeito e agradável. Sim ou não? E por que nós chegamos lá? Por conta das decisões que tomamos. O evangelho até algum tempo não se falava isso, da maneira que estou falando num culto de domingo. Sexta-feira nós tivemos um culto de intercessão, todos estão convidados, todos membros e não membros, venha orar. E nós falamos sobre, falamos alguns ensinamentos a partir de sexta agora, bem específicos. Nós falamos sobre finanças, casamento, sobre relacionamento, e é isso que vai acontecer. Antigamente, não se falava num domingo, como eu estou falando assim, sobre finanças, sobre dinheiro. Ninguém nunca falou para você que fala-se mais de dinheiro na Bíblia do que de salvação. O Senhor, Ele quer que nós moremos um dia com Ele no céu. Só que tem muita gente que está tendo Deus como seu Salvador e não como seu Senhor. Porque o Senhor é quem dita as ordens, as regras. Eu vou para o céu, eu sinto a presença de Deus, Deus é o meu Salvador. Mas Ele não é Senhor. Sabe por quê? Porque você patina durante muito tempo numa mesma situação e sua vida não rompe. Você não avança, não muda de fase. O apóstolo Gesser, ele fala que ele foi numa cidade de Minas Gerais e chegando lá, ele sabia que ele ia numa igreja porque quando a pessoa convidou a equipe dele, a pessoa falou que tinha uma média de 1.500 pessoas na igreja. Aí ele decidiu conhecer o território, dar uma volta na cidade, e ele viu que era uma cidade muito pobre. Tinha muitos habitantes, mas era uma cidade que não tinha um bairro assim, bom financeiramente falando. E quando ele chegou na rua da igreja, ele olhou, ele viu, tinha 2 carros na porta da igreja. Eles pensaram: como pode ter 1.500 pessoas se só tem 2 carros na porta da igreja? Olha aí. E quando ele chegou na igreja, ele viu, pelo barulho, logo ele percebeu que tinha mais de 1.000 pessoas realmente. Só que a teologia da pobreza era pregada ali, e nós não vamos pregar a teologia da prosperidade, mas também não vamos pregar a teologia da pobreza. Deus, Ele nos abençoa. Ele diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Só que o diabo, ele quer te fazer infeliz. Ele não quer que você seja bem sucedido nessa área. Essa área envolve muita coisa. E falar sobre finanças, sobre dinheiro, é um assunto espiritual também. Eu vou provar para vocês que sim. Mas existe aquelas pessoas que têm crença. Crença é falta de relacionamento. É você falar do que você aprendeu, não de fé. Fé, você fala daquilo que você convive. Você anda com Deus, você se relaciona, então você tem fé. Porque fé é você ter
a certeza de algo que vai acontecer, mas que você não está vendo. E eu falei sobre fé também aqui na sexta-feira, inclusive a versão católica, que é a mais clara nesse assunto. Os crentes não têm fé, eles creem por conta de uma crença, eles foram ensinados. E o Evangelho, não a Bíblia, melhor dizendo, não a Bíblia, o Evangelho de algumas pessoas que não têm conhecimento bíblico, doutrinou as pessoas que temos que ser pobres. E eu não estou falando de pobreza a nível de conta bancária, eu estou falando de pobreza de uma maneira geral, porque prosperidade não é ter dinheiro na conta. Prosperidade é ser feliz, bem-sucedido, com a família abençoada. Mas tem pessoas que passam a vida inteira e não conseguem sair de uma situação financeira, de uma vala. Então o diabo se aproveita disso, porque ele lança o convite, ele lança ali, aquilo que quem é pescador sabe o que é, né? Como é que chama? A cevada, ele ceva, e cada um cai da onde é mais fragilizado. Ele vai cevando e as pessoas vão caindo onde são frágeis. E a maioria das pessoas agem sob as garras do consumismo. Não consulta o Senhor, não espanca as ideias para tomar decisões. E a vida está um buraco. Não quer descer um pouquinho e afiar o machado para ter uma vida mais confortável. Como é bom você dormir sem dívida e acordar bem, descansar muito bem. Durante um longo tempo da minha vida, nós tínhamos muitas dívidas. Eu e minha esposa, ela já testemunhou que o Senhor falou: vou mudar uma lei do país e vai te favorecer. Lembra do Michel Temer, que mudou o negócio de FGTS? Eu tinha exatamente o valor, 9 mil e pouco, que pagaria uma dívida que a gente não tinha como pagar. E eu falei para ela deu risada da minha cara. E depois no outro dia a gente assistindo um jornal, ela falou, eu não acredito. Ok? Simples assim. Mas a nossa vida estava, porque o diabo, ele colocou uma pedra. E tem pessoas que vieram aqui hoje, talvez por isso, da briga de casal, da problema, insatisfação. Tem gente que gosta muito do luxo e não sabe recomeçar, não sabe reorganizar a vida financeira e acaba tendo atritos, porque quer viver uma vida que já teve. Talvez os pais deram uma vida melhor e aí a garotona, o garotão, todo chique, não entendem que os pais passaram pelo processo, que trabalhavam muito, que faziam por merecer e quer começar lá em cima já. Eu tenho certeza que já estão numa condição muito melhor do que a dos pais. Estava falando com o Felipe, a avó dele, né, Felipe? Que coisa! Foi despejada de uma casa, ficou 3 dias com a mudança no caminhão, não sabia para onde ir, porque não tinha. Sofreram demais. Quando o Lucas era pequeno, eu pegava leite, não tinha dinheiro, desempregado, em transição de ministério. Por isso que ele é gordinho assim hoje, porque ele toma muito leite. Mas ele não tomava leite, porque a gente misturava água e leite para render. Que situação! Aí um dia o Senhor abriu os nossos olhos. E aí nós passamos a entender isso. Aquela igreja pregava a pobreza. E o apóstolo estava ali, aquela igreja lotada. Acabou o culto, que foi muito legal, ele falou. E depois ele estava com o pessoal em Minas, né? Aquela comida mineira boa. Quando foi servir o docinho, aqueles docinhos mineiros, dava um pote grande, aí um olhou para o outro, esperando um pratinho, né? Aí o pastor percebeu, afastou a cadeira e falou: irmãs, tem que trazer um pratinho para os irmãos para se servir. Ah, é missionário mesmo? Na nossa casa, eu aprendi essa semana, aprendi com a pastora Rose, que nós temos que fazer o melhor. Nós temos que preparar a nossa mesa como se tivesse a melhor visita. Nós temos que viver e buscar aquilo que é melhor para nós, não mais caro, o melhor. Mas nós não vivemos assim. Vivemos em tom de pobreza, porque nós não sabemos esperar e tomamos decisões precipitadas. Eu ganhei um carro. Quanto tempo faz? 3 meses? 2 meses, né? Por aí, né? Mais? Mas quanto tempo eu fiquei sem carro? Porque o meu carro era o herói, que levava para cima e para baixo. O concreto, nós temos 2 anos de igreja. Meu carro pegou fogo. Aí no dia 5 de janeiro, a esposa marcou e o Felipe
depois a gente vai conversar, porque o Felipe falou, carro de velho é Siena, 4 portas. Se ele tivesse falado, né, um BMW, uma coisa assim, né? Aí a Kátia, deixa eu ver, no computador colocou, aí a gente ia orar pelo ano, ela marcou Siena. Aí uma pessoa falou, olha, o Senhor mandou te dar um carro e me mandou a foto do carro. Deus, Ele quer fazer. Só que às vezes nós estamos impedindo o agir de Deus. Nós estamos bloqueando. Eu já falei sobre você fazer escavações nas suas ilhas neuronais. O povo de Israel estava preso ali e Faraó, Deus falou, marche, para de falar, começa a agir. E às vezes nós não agimos porque a crença que foi colocada dentro de mim, dentro de você, acaba impedindo o agir de Deus nessa área. Deus não precisa de dinheiro. Eu já ensinei aqui outras vezes, num curso que fiz sobre esse assunto, que a gente tem que saber ganhar, repete comigo, ganhar, gastar, poupar, investir e doar. 5 escadas para o sucesso financeiro. Ganhar, tem que trabalhar. Tem gente que não gosta de trabalhar, infelizmente. Tem gente que não gosta de trabalhar, tá? Vale menos do que uma formiga, porque Deus fala na palavra, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Mas depois que você ganha aquele montão de dinheiro, tem gente que não sabe gastar, porque no dia seguinte já foi tudo. Faltou planejamento. Mas e poupar? É o que eu fiz durante um tempo aqui na igreja, nós fizemos 33%. Fundo de investimento, 33%. Empreender, e os outros 33%, ações sociais, etc, etc. Se nós não fizermos isso, no dia da tempestade a coisa cai. Investir dinheiro, guardar dinheiro, e você tem que ter o coração aberto. Sabe por quê? Porque quando o diabo ceva, ele pega a maioria dos gananciosos. E eu vou explicar para vocês hoje sobre leis espirituais, porque a pessoa fala, não, eu dou dízimo e oferta, eu repreendi o devorador. Não, peraí, você repreendeu o devorador, mas existe uma lei menor, e as leis maiores, por exemplo, existe uma infração de trânsito, que é você passar no farol vermelho, mas você dirigir sem carta, bêbado, e estacionar no lugar onde é proibido parar, estacionar é pior, a multa. Agora a infidelidade, ela conta muito mais, não adianta você ser infiel na sua vida pessoal, porque tem algo travando, e você lida como um dinheiro, não como algo espiritual que pode estar atrapalhando a sua vida. O dinheiro é espiritual. Mateus 6,24 diz assim, a parte A, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, e vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa versão é a King James. Em alguns lugares está Mamon. Mamon no aramaico é riqueza. Era o Deus da riqueza. E o dinheiro é uma potestade que está dentro da igreja evangélica. Pastores que sobem para a cabeça e está fazendo um papel ridículo. Que o sucesso é um filme. Está fazendo um papel ridículo, atrapalhando o crescimento da obra do Senhor, porque são zoiudos, gananciosos. Aqui nunca, jamais haverá venda de vassourinha, de pulseirinha, de lenço ungido. Jamais. Aqui vai haver fidelidade. Temos que viver a nossa realidade, é isso que o Evangelho explica. Esse texto está falando que ninguém pode servir a 2 senhores. Eu queria mostrar para vocês um vídeo que fala um pouco a respeito da origem da palavra moneta, que vem de monetário, que vem de moeda, mas não é de um livro cristão, tá legal? Ok? É de uma pessoa que estuda e faz essas histórias. Eu peguei o trecho e eu fiz questão de trazer para vocês, para não ficar nas minhas palavras. Tá legal? Apaga a luz aí, meu bem. Isso. Coloca, Leão. Vamos. Esse computador, sempre na hora que eu falo, ele dá uma travada. Precisa libertar. Glória Maria Pereira, em seu livro Energia do Dinheiro, descreve a origem da moeda. Olha a origem da moeda, para você entender o quanto é espiritual. Desde as épocas primitivas, na Mesopotâmia, o dinheiro revelou uma relação íntima com o sagrado e o feminino. Em Roma, no Monte Capitólio, ficava a maior fortaleza de Roma, o Capitólio, reconhecido como a morada dos deuses. Nele, Capitólio, além de muitos outros deuses, era a morada da deusa Juno,
Considerada pelos romanos a rainha do firmamento, Juno representava o espírito feminino, a protetora das mulheres, do casamento e do parto. Era a guardiã da família. Uma noite, os gansos granaram, alertando as famílias que moravam no castelo a respeito dos gauleuses que escalavam os muros tentando invadir a fortaleza. E eles atribuíram o livramento à deusa Juno. E ela ganhou o sobrenome, passou a se chamar Juno Moneta, que do latim monere quer dizer advertir, porque os gansos advertiram que vinha invadindo ali a fortaleza. As moedas, no século 9 a.C., eram fabricadas no templo da deusa Juno. Por isso ganha o nome de moneta. Em português, moeda, em espanhol, moneda, em inglês, money. E naquele tempo o dinheiro ocupava um lugar sagrado. Vocês perceberam? O diabo ele se utiliza disso para trazer confusão, para trazer problemas dentro das igrejas, para trazer problema na sua vida, para te instigar a pecar. E quando você é infiel com o Senhor, não estou falando de dar dízimos não, tá, irmãos? Estou falando infiel na vida, em tudo. Porque quando você não reconhece Deus, e você deixa de fazer uma obrigação que Deus confiou a você para comprar caprichos, quando você não faz um planejamento, como está em Lucas 14, não precisa abrir, que fala que antes de você construir um edifício, você precisa primeiro planejar, você está descumprindo princípios. Aí a culpa é da Juno aí, da tiazinha aí, do chinfreta, de todo mundo, menos sua. Então existem duas etapas para a nossa libertação. Primeiro, nós, sabe, tinha dois velhinhos na fila do banco não, perdão, da lotérica, ia pagar a conta e um ia fazer o jogo lá da loteria. Aí um pastor, que eu li isso num livro, ele estava atrás, ele ouviu a conversa. Aí um falou, e aí rapaz, acho que eu vou ganhar dessa vez, até sonhei. Aí o outro velho, mas como assim? Eu sonhei e é muito dinheiro. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Aquela prosa de velho, né? Aquela resenha. Aí o outro já falou, primeira coisa, eu vou dar um pé na mulher. Vou pegar uma novinha. Sabe, se você recebesse hoje na sua conta bancária R$1 milhão, daqui 15 dias, aonde você estaria? Porque o dinheiro na mão de pessoas que têm problemas com esse espírito, afasta de Deus. E o dinheiro, e a falta do dinheiro na mão de pessoas que têm problemas com esse espírito, afasta também de Deus. O dinheiro ele só potencializa, a moeda não vale nada. Uma pessoa que é gananciosa, feia, muquirana, que atravessa a piscina com sorrisal, não sai uma bolinha. Ela é feia sem dinheiro e com muito dinheiro. Deus precisa tratar. E nessa relação, ou Deus ou Mamon. Repete comigo, eu vou correr porque eu queria fazer uma oração e ministrar com vocês. O dinheiro é espiritual. A Bíblia fala que 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, a moeda, não é problema, é bênção. Quem quer dinheiro? Mas o amor ao dinheiro é o problema. 2, e o mamon se disfarça. Algumas pessoas, elas estão tão esperançosas em fazer uma mudança, mas na minha época tinha o pirlim-pim-pim, que era aquela varinha mágica do sítio do Pica-Pau Amarelo. Deve ter outras por aí. Que a pessoa, ela quer acordar, ela quer dormir sapo e acordar príncipe. Quer estar pobre hoje, amanhã rico. E elas veem as histórias bíblicas e não há um contexto, uma interpretação. Não, José foi o rei do Egito, o governador do Egito. Você é governador. Um dia estava na prisão. Mas ele passou muito tempo na prisão, 13 anos. Ele foi jogado debaixo de um buraco. Existe aquele processo de fidelidade, de caminhar. Mas aí o camarada quer carregar uma cruz de isopor e vem com essa conversa. Não dá certo. E o diabo está impedindo o crescimento. E o diabo mesmo, eu falei de uma manifestação, sexta-feira, a mulher falou assim, o diabo falou na boca de uma mulher, falou, não vai entrar no depósito de materiais de construção dela. Eu fico na porta, se alguém for entrar, eu mudo os pensamentos, eu tiro o desejo.
Eu emprestei um livro para a Miriam que chama A Carta de um Diabo Aprendiz, alguma coisa do C.S. Lewis, aquele camarada que fez o filme do armário, como é que chama? Crônicas de Nárnia. Ele se converteu, ele é de 1800 e bolinha, mas ele tinha uma mente brilhante. Aí ele começou a escrever livros sobre cristianismo, e as cartas, o demônio ele ficava no meio das pessoas e passava os relatórios, e tinha um camarada que era ateu, e esse camarada foi na biblioteca, e ele sempre lia aqueles livros que destruíam a vida dele, né? Que falava sobre ciência e fé zero, mas por acaso ele pegou um livro e começou a ler, e se falava sobre o espiritual, sobre Deus, e o capetinha estava ali e já se ligou. Aí ele falou, preciso tirar esse cara daqui. Aí ele deu fome no cara, nossa, acho que vou comer alguma coisa. Ele saiu, só que aquilo estava ruminando na mente dele ainda. Quando ele foi descer, o diabo cegou ele, aí passou um carro, deu uma freada, uma buzinada, ele quase foi atropelado, aquele choque, aquele impulso, aí ele já esqueceu do assunto. Aí o diabinho mandou a carta pro chifretão, né, o maiorzão lá, e falou, ó, beleza, parabéns, parabéns. O diabo faz isso. Talvez você já comprou um sapato que está no armário, você nunca usou uma vez só. Talvez você abriu o seu armário, nós fizemos uma limpa essa semana. Tinha quantas camisas, hein? E não é só por causa do emagrece e engorda, não, mas é que tem roupas lindas que a gente nem usa, mas fica ali, ó, apego. O diabo, ele não quer que você cumpra aquele papel do ganhar, do gastar, do poupar, do investir, do doar. Tem gente que é acumulador. Tem crente que é acumulador. Parece que não, pensa que não, mas é. Uma mão está ali, não, deixa ali. Você sabe que existem fetiches. Eu estava estudando sobre candomblecismo, umbanda essa semana, e existem fetiches. Cada demônio tem ali a sua marquinha, como se fosse um bóton. A mulher vai lá na praia, pega a conchinha, pedrinha, tem lá. Tem um de lá. Aí tem um que na história sentava-se nos troncos de árvore. Você vai na casa de crente, é pimenta, é no seu... É fetiche. Aí o diabo coloca uma pedrinha na sua vida financeira e fala, enquanto estiver ali, eu tenho um litrinho de cachaça debaixo da minha pia, eu não tomo. Mas quando vem alguém que toma aí, dá um golinho ali, é o fetichinho, aí o diabo fala, beleza, fica lá, deixa lá. É nós na fita, mano. Vocês estão entendendo? E fica ali. Caminha, mas poderia ser muito melhor. Repete comigo assim, Mamon se disfarça de esperança. Mateus 4, do 8 ao 10, diz assim, depois o diabo levou ao monte, levou Jesus, muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele daria para Jesus, o Criador, nem dele, não é? Ele está aqui. Mas ele quer criar uma expectativa, uma esperança. E você está na esperança, que nem o velhinho da fila da Caixa Econômica. Ele fala, não, eu vou ficar rico, vou dar um pé nessa. Logo o diabo já manda uma loira bonitona, uma modelo, aquela morena lá que desfila lá não sei aonde. Aí manda aquela 30 anos mais nova. É sempre assim. É sempre assim. Cria aquela esperança. E tem gente que está vivendo desse tipo de esperança criada pelo diabo. Existe a esperança de Deus, a esperança de uma vida melhor, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Só que nós temos que cumprir esses princípios e entender que existem leis, que nós não vivemos debaixo das rédeas do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno, e o nosso modelo deve ser diferente. Deus talvez queira te abençoar e te dar prosperidade para abençoar essa casa, para abençoar a vida de alguém. Eu já falei sobre propósito. Não existe propósito que não tenha uma terceira pessoa envolvida, alguém para você doar, abençoar. Tem a máxima das 3 caixas. Existe uma caixa que é você, fala assim, eu. A caixa do meio é a igreja, fala igreja. E a caixa da direita, mundo. Aí o Senhor, Ele manda água e Ele vai encher a primeira caixa. Quem é? Você. Se você tiver bastante dinheiro, Deus vai te usar para você transbordar e encher a caixa, que vai trabalhar em missões, em cuidado, no crescimento das crianças, na
propagação da palavra para encher a caixa do... Vocês perceberam? O propósito de Deus é muito semelhante ao que nós estudamos aqui. Só que, não. Fica falando de dinheiro, às vezes aquele negocinho até mexe. Repete comigo assim: mamão se disfarça de segurança. As pessoas se sentem seguras com dinheiro na conta, mas é só não ter dinheiro, dá uma apertadinha, é uma insegurança, é um chororô, é uma briga dentro de casa, é uma coisa horrível, porque elas se sentem seguras com dinheiro na conta, mas se sentem inseguras a respeito de Deus. O que ela fez? A substituição. Ou você serve A, ou A. O mamão cria uma insegurança. A pessoa fala: meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu não vou nem dar o dízimo, né? Tá certo, porque primeiro eu tenho que pagar minhas contas. Depois que já pisou na bola, tudo lá atrás, sabe? Já fez tudo errado. E fazer errado parte da situação espiritual, emocional e física. Tá atropelando tudo. E vai virando aquela bola de neve. Aí fica nessa justificação. Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa de dinheiro. Sim ou não? Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Por isso que não vou vender vassoura por R$1.000. Quero ser bem claro. Vocês conhecem minha vida. Deus não precisa do dinheiro. Deus precisa que você seja fiel em tudo. Ok? Dentro daquele limite das leis. A lei do mamon, ela é inferior à lei da fidelidade. Tem pessoas que não dá dízimo e é mais próspero. Talvez porque se relaciona com o mamon não tão intimamente como alguns crentes que eu conheço. Então, o mamon se disfarça de segurança. Tem um livro do Drauzio Varela, que ele conta a situação de estados terminais, de pessoas que vão morrer, e ele conta os últimos dias dessas pessoas. Eu já falei talvez aqui a respeito de um dos capítulos, que ele chega na casa de um cara milionário. Quando ele para na porta, ele já é recebido pelo segurança, aqueles caras tipo eu, Danilão, assim, tipo Tubarão, tipo nós, assim, sabe? Aí os caras entram aí, ele já caminha um monte de carro na garagem. Quando ele está numa sala de espera, aqueles quadros e aqueles móveis que a mulherada fica babando, sabe? Meu Deus, e ele ali só observando. Aí ele viu ao longe uma cama com um senhor de muita idade e um jovem fazendo anotações. De repente aquele jovem saiu, pulou um degrauzinho e foi pagar algumas contas. Aí ele foi fazer uma entrevista com essa pessoa, ver de que maneira ele podia ajudar essa pessoa que morreu. Aquele velhinho falou assim: olha, você viu como é que é a minha casa bonita? Sim. Você viu quanto dinheiro eu tenho? Sim. Ele falou: te dou tudo isso, se você conseguir fazer com que eu dou aquele pulinho que o meu funcionário acabou de dar. Recentemente morreu um ator, Paulo Gustavo. Comoveu muita gente. A gente fica triste. Camarada engraçado, talentoso, tinha muito dinheiro.